Bom dia, meus irmãos, bom dia, paz. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Hoje eu leio o livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, verso 5. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Mas como é difícil a gente aceitar isso, né? A gente pode até entender, até compreender, mas é difícil a gente entender que a repreensão nos faz bem, que a repreensão é algo que nos é necessário, que pode causar alguma ferida, mas que é necessário. Eclesiastes 7:5 é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção, a farra, a risaiada dos tolos. Né? É interessante, irmãos, que acontece comigo, eu acredito que aconteça com você. A gente adora a companhia de pessoas alegres, né? Pessoas divertidas, bem-humoradas, que se reúnem para um café, para um almoço, né? E ali proseiam bastante, conversam bastante sobre coisas as mais diversas, dá risadas. Mas ao mesmo tempo nós gostamos também, nós apreciamos as conversas mais sérias, as discussões sobre temas importantes, sejam espirituais, morais, políticas, né? Mesmo que as pessoas tenham pontos de vista diferentes, mas com muita intensidade, muito sentimento, a gente aprecia esses bons momentos também. Isso nos ajuda a crescer, né? Conseguir conversar sobre temas diversos, sem se desentender, mesmo tendo opinião diferente. Reunir com os amigos para dar risadas, boas risadas. A gente gosta de conversas assim. Agora, nós não apreciamos da mesma forma e nós deveríamos apreciar a conversa onde somos repreendidos, de forma direta ou indireta. A gente não aceita bem, geralmente, né? Eu mesmo confesso que tenho muita dificuldade. Estou tentando me aprimorar nessa questão aí, sabe? De aprender, de receber melhor as críticas, de encarar melhor as minhas falhas, as minhas faltas, os meus pecados, os meus problemas, os meus defeitos. Mas como é difícil falar deles, né? Principalmente como é difícil ouvir outras pessoas falar dos problemas que são meus. Essa dificuldade aí é minha, essa deficiência é minha. Quem tem que falar dela sou eu. Não é bem assim, meus irmãos. Quando nós desfrutamos da companhia de gente sábia, que nos repreende, isso nos ajuda, mesmo que gere um incômodo ou que cause uma ferida. Portanto, eu falo hoje para gente que está magoada, entristecida por algo que lhe disseram, né? Por causa de algo que ouviu. Ouça só, desfaça-se já dessa mágoa, desfaça-se já dessa tristeza. É hora de desfazer essa distância que foi criada entre você e a pessoa que o repreendeu com a intenção de ajudá-lo. E é interessante que as críticas que mais nos incomodam e as mais frequentes geralmente partem das pessoas que mais amamos. Mas é isso mesmo. Mas tá certo. Aqueles que vão nos dizer a verdade, que vão nos repreender, são as pessoas que nos amam. Portanto, a gente precisa estudar uma forma de melhor aceitar, compreender, receber essas críticas, essas repreensões. É melhor ouvir a repreensão do sábio do que a aprovação de gente tola, de gente que não está nem aí para nada, para ninguém e principalmente para Deus. Quando eu me lembro de algumas etapas da minha vida, algumas fases da minha vida em que fui repreendido de alguma forma, hoje eu enxergo a importância daquela repreensão. Fiquei chateado, fechei a cara. Sim, é verdade. Fiquei entristecido, é verdade. Mas como que me fez bem ouvir da parte de quem me ama, de quem me quer bem, a repreensão que precisava ouvir. Seja na área profissional, na área pessoal, no casamento, na igreja, na área espiritual. Quantas pessoas nos repreendem, às vezes muito sem graça, muito sem jeito, com muita delicadeza, tentando achar as palavras corretas, as ideais, mas elas fazem o que precisam ser feito. Outros já são mais diretos, né? Mas ainda assim nós precisamos compreender que a repreensão de gente sábia, de gente que nos ama, pode nos trazer muitos benefícios. Nos ajuda muito. É uma boa
cura para aquilo que nos aflige. É algo que talvez vai causar uma pequena ferida, mas é uma ferida para trazer cura. Receba com gratidão as críticas, as repreensões. Lembre-se, leais são as feridas feitas pelo que ama. Está em Provérbios, capítulo 27, verso 27, verso 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Amém? Então nada de ficar de cara fechada, de ficar chateado, de se afastar daquele que o repreendeu em coisas que realmente você precisava ser repreendido. Amém? Reconcilie com esta pessoa, procure-a, agradeça pela repreensão. Provérbios capítulo 4, verso 7 diz que o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Uma das formas de adquirir entendimento é ouvir a repreensão de gente mais vivida, mais sábia, mais experiente, de gente que nos ama e fala o que precisamos ouvir. Uma repreensão pode ser mais valiosa do que um elogio. Aliás, os elogios podem ser bastante enganosos. Podem ser armadilhas, verdadeiras armadilhas. Tente compreender de forma melhor a repreensão que tem recebido. Não trate como inimigo quem te ama tanto, a ponto de ter coragem de falar o que você precisa. Os melhores amigos, as pessoas que nos amam, vão nos dizer o que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. A gente entende isso, mas precisa viver isso também, né? É muito bonito a gente dizer que, ouça com atenção aquele que o repreenda, ame aquele que o repreenda, e quando alguém o faz, você fecha a cara. Não é? Quanta coisa você está perdendo. Talvez a pessoa até desista de continuar te ajudando, repreendendo. Já que você reage tão mal assim, é melhor deixar você para lá, né? Por mais difícil que seja, por mais que você tenha errado uma vida inteira, né? Aprenda a ouvir, procure ouvir com atenção, com inteligência. Deus sempre nos dá força e esperança para não desistirmos de nossos sonhos. Deus sempre usa pessoas para nos ajudarem a não nos perdermos, a não sairmos do caminho. Amém? Pense nisso em nome de Jesus. Toda vez que ouvir uma repreensão e imediatamente você querer ter aquela reação de sempre, pare, respire, sorria, agradeça e pense mais sobre o assunto. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, obrigado por este dia, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que o Senhor tem usado para nos repreender, para nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. Obrigado pela vida de cada um deles. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela vida deles. Que o Senhor permita que nós estejamos rodeados de pessoas que nos amem verdadeiramente, ao ponto de nos dizer aquilo que precisamos ouvir. E não o que queremos, mas o que realmente precisamos. Obrigado por esses instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Perdoa-nos se muitas vezes não recebemos bem. Perdoa-nos, Pai, se muitas vezes tratamos de forma rude aqueles que querem nos ajudar, nos auxiliar. Em nome de Jesus. Amém.